A campanha Janeiro Roxo de 2025 traz o tema hanseníase, conhecer e cuidar de janeiro a janeiro, destacando a necessidade de buscar ativamente novos casos nas unidades básicas de saúde para garantir diagnóstico e tratamentos precoces. E para falar sobre isso, nós estamos recebendo a médica dermatologista Luciana Trindade. Bom dia, doutora Luciana, seja bem-vinda aqui ao Conexão Clube Tambaú. Bom dia, satisfação estar aqui mais uma vez. A gente fala, né, primeiramente sobre essa importante campanha, janeiro a janeiro, né, sobre hanseníase. Primeiro eu quero já ser bem básica, porque tem gente que não sabe nem o que é essa doença, não sabe nem como é que ela se manifesta e como é importante, né, que ela seja cuidada e tratada. Então bora começar de forma bem básica, né, do que se trata a hanseníase. A hanseníase é uma doença classificada como infecto-contagiosa. Ela é causada por uma bactéria e algumas pessoas que estão com a bactéria, que ainda não iniciaram o tratamento, passam para outra pessoa, por isso que é infecto-contagiosa. E ela se manifesta principalmente na pele, porque a bactéria ela gosta da pele e ela gosta dos nervos que ficam próximos à pele. E por isso pode causar também dormência, tanto na pele, quanto nas mãos, quanto nos pés, se ela se espalhar. E essa transmissão é feita como, doutora? É via oral, é contato, é tópico, é como? Não é contato, é através das vias aéreas superiores. Então, no conversar, no espirro, na São tosse, as gotículas, é? as gotículas. Como acontece com gripe, né? Então, quando a gente está conversando, quem tem aquela bactéria que ainda não iniciou o tratamento, vai eliminando e, ao mesmo tempo, entrando também pelas vias aéreas de quem está próximo daquela pessoa. Doutora, 2025, ano de 2025, era do WhatsApp, informação que é voando, é na hora. População brasileira, pela experiência da senhora, o povo já sabe o que é hanseníase, o povo já sabe identificar a hanseníase. A gente sabe identificar tanta coisa que a gente aprende no WhatsApp, mas a população já aprendeu o que é hanseníase, como cuidar da hanseníase, como pelo menos tentar identificar a doença em si para dizer assim, popularizar ainda mais? Não, acredito que não. Não, né? Muitas pessoas, assim, quando chegam pacientes com hanseníase, eles se admiram de quando a gente fecha o diagnóstico, porque acham que a doença não mais existe. Quando a gente conversa em rede social, clube social, jantando com amigos, muitas pessoas acham que a doença não mais existe. Então, muitas pessoas não sabem. Então, tem uma mancha na pele, uma placa na pele, vermelha ou branca, acastanhada, acinzentada, está demorando, está dormente, aquilo pode ser hanseníase. Deve procurar um médico da unidade de saúde ou um médico dermatologista para fechar o diagnóstico e receber o tratamento adequado. E qual seria, né, esse tratamento adequado? O tratamento da hanseníase é um tratamento padronizado, né? É o mesmo tratamento no mundo inteiro. Então, aqui no Brasil é o Ministério da Saúde que padroniza através de protocolo. E são cartelas de medicamentos, né? Eles são constituídos de 3 tipos de medicamentos. A cada 28 dias o paciente vai na unidade de saúde, pega aquela cartela, toma 6 comprimidos desses 3 tipos de remédios juntos e depois leva o restante da cartela para tomar em casa, 2 comprimidos por dia. Depois de 28 dias ele vai voltar à unidade de saúde e pegar uma nova cartela e assim vai. O tratamento será de 6 meses ou de 12 meses, a depender da forma clínica da doença. Então tem cura o tratamento da doença? Sim, é uma doença completamente tratável e curável, né? Agora, hoje já a questão da hanseníase é que é uma doença que, se ela for diagnosticada tardiamente, e aí vem a necessidade da gente estimular que as pessoas saibam o que é a doença, para que ela busque e seja diagnosticada no tempo certo, porque se ela for diagnosticada tardiamente, aí os nervos já podem estar afetados e com isso a pessoa pode ficar com sequela. A senhora falou da transmissão, né, que geralmente pelas vias aéreas, mas tem algum animal, algo do meio ambiente que também possa estar contribuindo para essa transmissão ou é mito isso? Veja, não é mito, é assim, a gente fala sempre de doença infecto-contagiosa, a gente procura frisar aquilo que é o mais comum, né? Então, o que é considerado como importante do ponto de vista epidemiológico no Brasil é a transmissão pelas vias aéreas superiores, pessoa a pessoa. Em outros países,
já se sabe da importância de alguns animais na transmissão da doença. Então, relação com alguns tipos de tatus, com alguns tipos de macaco, não é tudo, tá? A gente evita ficar passando essa informação porque as pessoas começam a atacar os animais achando que os animais vão causar isso, e não é. São alguns países onde tem determinadas espécies de tatu, determinadas espécies de macaco, que esses animais podem transmitir a doença. Agora, aqui no Brasil, é considerada importante a transmissão pessoa a pessoa. Quais são os sintomas, hein, doutora? Sinais de alerta para a pessoa identificar e buscar o atendimento médico. Além dessas manchas que a senhora falou agora há pouco, né? Manchas brancas, avermelhadas, amarronzadas, tem provoca algum outro tipo de situação no nosso corpo? Por exemplo, uma febre, uma dor de cabeça, né? Tem uma dormência, né, que a senhora falou, né? Então, a hanseníase, ela, vamos dizer, no que vai atingir a maioria dos pacientes, ela é uma doença de pele e de nervos, inicialmente os nervos da pele, vai se espalhando para os nervos maiores do corpo, né, das mãos e dos pés, podendo atingir também os olhos. Não é doença que cause a tosse, febre, dor no corpo, quando a doença ela está na fase inicial. É bem silenciosa, né? É bem silenciosa, é da pele, então é observar realmente a Cresce. pele. Começa pequenininho e vai crescendo. Mas é uma coisa lenta, E pode dar em qualquer parte do corpo. Em qualquer parte do corpo. Tem algumas áreas que são mais comuns, mas pode dar em qualquer área do corpo. Quais são essas áreas mais comuns, doutora? Cotovelos, pernas, joelhos, então nas proximidades com os nervos, vamos dizer assim. Porém, se a doença ela realmente não foi diagnosticada a tempo e ela for se espalhando pelo corpo, sim, o paciente pode passar a apresentar outras alterações, como febre, caroços maiores pelo corpo, dor nas articulações, mas isso já é na progressão da doença. A senhora falava do tratamento. E digamos que eu iniciei um tratamento contra a hanseníase, aí eu parei repentinamente, deixei de tomar os comprimidos. Ela volta? O que se aconselha é que o tratamento seja de forma correta, no tempo correto e de forma regular, porque isso pode estimular que a bactéria se torne resistente e ela aí pare de responder. E muitas vezes um paciente que está com uma forma mais simples, mais localizada da doença, a doença realmente pode vir a se espalhar e aí às vezes a gente não tem mais com o que tratar porque a bactéria se tornou resistente, ela não responder mais ao tratamento, esse é o risco. Se ela não for tratada da forma correta, o que pode ocasionar futuramente nos casos mais agudos, nos mais complicados? O paciente pode ter o comprometimento, a doença via atingir os nervos maiores. Então ele fica sem sentir nas mãos, fica sem sentir nos pés, formam as garras, vai ter mais facilidade de ter fratura, de ter queimadura, de ter feridas grandes que podem chegar até os ossos, que a gente chama de osteomielite. Então toda a complicação com a parte mecânica de quem não sente nas mãos e nos pés. Crianças podem ter também, doutora? Pode. Qualquer público pode ter? Pode ter também, mas como o que a gente chama período de incubação, que é aquele tempo que a bactéria está dentro do corpo e ela fica crescendo para a via da manifestação, esse tempo de incubação é muito longo. Então é difícil a gente ter casos de hanseníase em criança. Mas sim, nós temos. A hanseníase é uma doença mais de pessoas adultos, jovens e idosos. Quando a senhora fala muito longo de incubação, é quanto tempo? 5 anos, 3 anos. Então, às vezes aparece, mas foi algo que você ali foi infectado lá atrás. Lá atrás. E aí nem desconfia, né? Talvez Não, por isso, né? Fica Que o achando diagnóstico... uma coisa, achando que foi na semana passada, e pode ter sido há 5 anos. Isso, pode ter sido há 5 Talvez anos. seja isso que leve as pessoas a demorarem tanto buscar atendimento, doutora, né? O fato de demorar tanto assim aparecer. O fato de demorar tanto. Porém, assim, quando um paciente ele é diagnosticado com hanseníase, há uma orientação para o que a gente chama os contatos intradomiciliares, que são as pessoas com maior risco de desenvolver a doença. Essas pessoas precisam buscar a unidade de saúde para ter o seu corpo avaliado. São as pessoas de maior risco para desenvolver a doença. A gente recebendo aqui a doutora Luciana Trindade falando sobre hanseníase. E, doutora, hanseníase é uma doença milenar, né? Na época de Jesus se falava, tinha outro nome que tratava, tal. Não tinha cura. Jesus curou. Hoje em dia tem cura, tá? Mas qual é a mais comum hoje em dia? A hanseníase mais comum. E se existem outras variações? Existe quantos tipos de hanseníase? Qual é a mais comum? É a mais encontrada hoje? Existe, assim, basicamente 3 tipos de hanseníase, né? Tem os subtipos, mas basicamente 3 tipos.
Aquele tipo em que o paciente tem poucas lesões, 1, 2, 3, é a mais fácil de tratar, o paciente não tem um nervo acometido ainda. A que é intermediária, que o paciente tem mais lesões e pode ter os nervos acometidos, e a forma em que ela está espalhada. A forma mais comum é a intermediária. O paciente tem algumas lesões, um acometimento da mão ou dos pés. Sim, a hanseníase é uma doença antiga e muitas doenças de pele, na verdade, todas eram chamadas de uma forma conjunta de lepra, né? Mas com o avançar da ciência, com o avançar dos anos, hoje já se sabe que muitas dessas doenças eram outros tipos de doenças de pele. Algumas eram hanseníase de fato, mas outras eram outros tipos de doenças de pele. Tratamento, a senhora falou que tem que fazer, né, com cartela, com tudo, um acompanhamento. É disponibilizado pelo SUS? É um tratamento caro? Como é que a gente pode orientar as pessoas em relação a isso? Disponibilizado pelo SUS. Na verdade, o tratamento da hanseníase é exclusivamente por rede de saúde. Apenas pela rede pública de saúde. Isso. Tratamento gratuito, disponibilizado nas unidades básicas de saúde e para aqueles pacientes que têm algumas complicações, para as unidades de referência, como o Hospital Clementino Fraga, aqui em João Pessoa. Como é esse tratamento? Assim, ele é doloroso? Ele traz alguma consequência? Porque alguns medicamentos são bem fortes, né, doutora? Esse daí é desse tipo ou não? É tranquilo? É para a gente desmistificar algumas coisas. Não, é um tratamento relativamente tranquilo. Não é? Poucos pacientes se queixam de alguma coisa no estômago, por exemplo. Como todo remédio que tem que se tomar a longo prazo, né? Um diabético tem que tomar um remédio para a vida toda, um hipertenso tem que tomar remédio para a vida toda. Os pacientes de hanseníase têm que tomar aquele medicamento durante 6 meses ou durante um ano. Durante esse tratamento tem que se privar realmente de beber alguns alimentos que a gente restringe, ou pede que o paciente restringe, né? Durante o tratamento. Quais seriam a fava. Ah, é? Fava? É, a fava. Tem que evitar a fava. Durante o tratamento? Por quê? Oh, meu Mas Deus. durante o tratamento, né, doutora? Não, e falou em fava, a boca encheu. Eu não faço não, a gente nem comeu hoje ainda. A fava, na não, verdade... não posso não, ter A fava, hanseníase. na verdade, tem uma substância que ela interfere na metabolização de vários medicamentos. Não é só da hanseníase. Quer dizer que... Isso. Doutora, caso detectado, né, hanseníase é um membro da família. Como é que deve proceder? A família todinha tem que fazer um tratamento, tem que ter uma parte de isolar, tem que isolar aquela pessoa dos demais. Os demais que não está cometido com a doença, tem que tomar algum tipo de medicamento. Então, o paciente que teve diagnóstico de hanseníase é igual à vida normal. Vida normal, trabalho, estudo, convivência com as outras pessoas, certo. Convivência familiar, é vida normal. A partir do 2º mês de tratamento, que não são todos os pacientes que transmitem, mas aqueles que transmitem a partir do 2º mês de tratamento, eles não transmitem mais. Então, eles estavam transmitindo para trás, não é a partir do momento em que eles têm o diagnóstico. Então, é vida normal. E para os contatos intradomiciliares que convivem na mesma casa, buscar a unidade de saúde para avaliar se o corpo tem alguma mancha, algum dado sugestivo de hanseníase. Eu quero agradecer a participação da médica dermatologista Luciana Trindade. Muito obrigada por essa verdadeira aula que a gente conseguindo com certeza tirar as nossas dúvidas e principalmente orientar a população sobre essa importante campanha no que diz respeito à hanseníase, que nesse tema esse ano está trazendo conhecer e cuidar de janeiro a janeiro, ou seja, o ano todo. A gente precisa conhecer e se tratar. Obrigada mais uma vez, doutora Luciana, seja sempre bem-vinda. Muito grata, eu que agradeço a oportunidade.